eu sou Renage Barros, atuo na área da beleza há mais de 30 anos e sou especialista em dermopigmentação e em maquiagem. E hoje eu estou aqui com vocês para poder apresentar algumas dicas de automaquiagem e autoprodução. Por quê? Hoje a mulher moderna ela não dispõe de tempo, mas ao mesmo tempo ela se cobra, é cobrada de ficar bem e mais bonita. E para isso que eu estou aqui. Vamos então para a dica de hoje? No caso de você não estar bronzeado ou depois, quando o bronzeado foi embora, aí a opção é, ao invés do bronzer, seriam os pós faciais translúcidos ou minerais. Ele vai ter um acabamento difusor, como ele também contém micropartículas que difundem a luz, sem aquele aspecto de pó e base, não acentua o BB cream que você passou anteriormente, e vai dar essa homogeneização sem transmitir que você se maquiou. Dá uma impressão que você simplesmente nasceu assim. E isso se deve à aplicação dos pós faciais, de preferência os minerais. Na dica anterior, a gente abordou a preparação da pele. Agora passamos por um dos passos fundamentais, que são o realce dos olhos, que jamais, em tempo algum, tem que ser exagerado, principalmente que você não dispõe de tempo de corrigir, mas ao mesmo tempo existe a necessidade de realçá-los. De que forma fazê-lo sem ter o perigo e o risco de borrar? Eu tenho já o trabalho de dermopigmentação definitiva que eu fiz e isso já facilita bem, mas não é o caso da grande maioria. Então o que é necessário? O uso de um lápis que deverá ser cremoso, no caso dos olhos, porque não se preocupe de borrar porque ele é só o início. Eu vou fazer o acabamento com a sombra. Inicialmente você começa da parte de dentro dos olhos, você faz na parte de dentro, do começo até a metade. Da metade para cá, você faz fazendo uma linha crescente do meio até a parte superior dos olhos. Como eu disse aqui, a parte de fora é fundamental você partir o olho em dois. Daqui para cá você faz na parte de dentro, daqui para a parte de fora. Qual é a proposta aqui? Deixar com que o olho fique inclinado e mais oblíquo, ou seja, dar uma forma de gatinho. Não se preocupe se der uma borradinha, porque a gente vai fazer o acabamento com o quê? Com outro pincel, que é um pincel bem chanfradinho, onde você vai utilizar a sombra preta ou grafite. E se tratando de dia, seria mais recomendável a preta ou grafite, que você vai finalizar dando a esfumada. Aqui não há necessidade, na parte interna, você vai fazer só na parte de cima. Uma coisa que não deve faltar são os cotonetes, que são os nossos grandes aliados. A parte de dentro, a gente tem que ter o cuidado de não exagerar para não passar para a parte de baixo. Agora, novamente aplicando a sombra. Com isso, você vai estar dando uma fixação maior no lápis, fazendo com que ele não borre e não tenha tanto risco de errar, porque no momento que você faz isso, você já trabalha fazendo um efeito esfumado, e se caso você errou, o próprio efeito esfumado ele já dá um acabamento de aperfeiçoamento do lápis anteriormente passado. Aí você pode dar uma corrigida com o querido cotonete. Feito isso, você passaria para o rímel. Mas vamos dizer que você tenha uma situação mais formal, é à noite. Aí o que você pode agregar, e até mesmo de dia, mas com mais delicadeza, é o uso de uma tonalidade que chama-se cor, eu chamo cor rato,
que ela não é cinza, ela não é marrom e não é preta. E para isso vai precisar um pincel adequado. Ele não é chanfrado nem redondo, ele tem esse acabamento que ele vai tendo esse degradê. Para que isso? Porque ele vai se encaixar na pálpebra, nessa região mediana, sem o risco de borrar, você não tem tanta preocupação. É óbvio que a qualidade da sombra é importante. Hoje em dia no mercado você tem acesso a inúmeros preços com qualidade. Para isso é muito importante que a sombra seja de boa qualidade e seja microtexturizada. Como é que você sabe disso? Você testa assim, passa na mão e faz isso. Se você fizer isso e ela não borrar e conservar pigmentado a pele, é porque ela é de boa qualidade. Então vamos lá, a gente passa nesse pincel, só dá 2 batidinhas para não carregar muito. Faz isso com os olhos e faz no sentido mediano, dando ênfase para a lateral. Várias vezes, não economiza a passada, não indo muito longe da área que você quer. Isso aqui, daqui, aí você termina. Então você já deu esse côncavo e suspendeu o olho. Vocês puderam observar que esse utensílio, quando ele é bem escolhido, ele dá menos trabalho. Em poucos minutos você faz isso, abre e faz. Por ele ser anatomicamente estudado, ele vai depositar gradativamente o pigmento mais escuro na área necessária. E aonde não, ele automaticamente, como vocês podem ver, ele deixou esse degradê sem precisar muita habilidade. Isso se deve a esse pincelzinho milagroso. A parte inferior não é tão importante dos olhos. O inferior, ele precisa de habilidade. No caso aqui que a gente não dispõe de tempo, o ideal é você esquecer, né? Então vamos passar para o segundo passo em termos de sombra, que é a iluminação. Eu havia dito que caso você não tenha o BB Cream mais claro para colocar aqui, você pode optar para o iluminador em pó, nunca em creme, que você pode aplicar aqui e espalhar. Sabe aquele bronze que a gente tinha usado para tonalizar a pele, para bronzear? Ele é composto de várias cores. A cor mais clara, rapidamente, você pega a pontinha do dedo indicador, faz dessa forma e dá um toquinho especial aqui, sem muita preocupação de errar. Porque o fato de você fazer várias vezes com uma leve pressão, você já impede de algum risco de ter saído fora. Então ele não vai dar uma iluminação exagerada, mas ele vai fazer esse realce na parte inferior das sobrancelhas. Outra coisa é que você pode pegar a cor mediana dele, do mesmo bronze, misturar e passar um pouquinho aqui ao redor da boca, porque vai realçar essa linha ao redor dos lábios, quando você passar o batom. Feito isso, vamos passar para o próximo passo, que é muito procurado e indispensável. A procura que eu digo aqui é a dúvida: qual rímel, que é desse que eu estou falando, eu devo comprar? Um que deixa mais espesso, que alonga mais, e é isso que a gente vai falar. Rímel, peça fundamental. Eis a dúvida: que rímel que eu vou comprar? Um que alonga, ou que dá mais espessura, enfim. Esse seria o mais indicado, que é o que sai com água morna. Nós estamos falando aqui de tempo, né? Então vamos lá. A aplicação deverá ser sempre inclinando o queixo para cima, favorecendo a observação e a visão detalhada dos seus cílios várias vezes. Isso é fundamental, procurando sentir que ele vem desde a raiz até o fim. É muito comum, pela pressa, a gente fazer da metade para o fim. Vai realçar? Vai, mas se você olhar de perto, você vai ver uma divisão.
e isso não pode acontecer. Então você primeiro passa em várias camadas, várias vezes. Isso faz o quê? Que a distribuição do rímel se torne homogênea e vai aumentando gradativamente. Feito isso, a gente vai novamente passar em movimentos rolando essa escova e, para finalizar, batidinhas na ponta dos cílios. A diferença vocês veem. Mesmo eu, sem ter cílio algum, a gente consegue uma espécie de milagre. Existem os rímeis também, que existe partícula dentro na composição, que eles se agregam ao fio sem deixar grumo e vai desta forma de aplicação e várias vezes eles vão alongando. A gente sempre tem que dar um maior ênfase na parte externa. Esse movimento do rosto faz com que o risco de sujar aqui seja bem menor. Observem que são várias vezes, coisa que a maioria das mulheres não tem paciência, mas isso é questão de fração de segundo e que vai dar o acabamento. Agora as pontinhas e agora no inferior, que aí o movimento é contrário. Movimentos horizontais. Na verdade, gente, eu nem tenho cílios inferiores. Teria que ser um milagre verdadeiro fazer isso. Ok? Então, a próxima dica a gente vai passar para os lábios.